Continuando então o nosso estudo sobre a previsão de demanda com base em técnicas fundamentadas em séries temporais, é importante inicialmente a gente conseguir distinguir quais são os vários tipos dessas técnicas que podem ser utilizados. Nós temos, em um primeiro grupo, um conjunto de técnicas aplicáveis a situações em que a demanda se mantém de forma relativamente estável. E a previsão, nesse caso, é baseada na média. E nós temos a média móvel, simples ou ponderada, e nós temos a média exponencial móvel, ou com suavização exponencial. Esses dois tipos são os que eu me referi anteriormente, que vão ser objeto da nossa prova, quando do retorno das aulas ou outra deliberação que venha a acontecer. Mas não são somente esse tipo de abordagem que compõe as técnicas de séries temporais. Nós temos também previsões baseadas na tendência. E vamos trabalhar não a exponencial, mas a linear, tanto com a tendência de crescimento quanto com a tendência de queda. Finalmente, nós temos as técnicas voltadas a prever demanda com comportamento sazonal, em que ciclos, em que períodos de sazonalidade são identificados, e nós podemos então extrapolar esse comportamento para períodos futuros. Vamos ver também uma alternativa que seria as situações em que nós temos a presença tanto de tendência quanto de sazonalidade. E aí uma aplicação conjunta dos dois métodos acaba resultando em uma outra abordagem que nós também estudaremos. Bom, começando então com a média, primeiramente vamos identificar quando nós podemos usar esse tipo de técnica, e não a tendência e não a sazonalidade. Primeiro caso, primeira situação, quando a demanda apresenta uma baixa variação em seu comportamento, ela tende a uma certa estabilidade, ela tem um comportamento constante e não há qualquer evidência de tendência ou sazonalidade. Isso não implica que não haja crescimentos e quedas, não haja situações que eventualmente podem até dar a entender a presença de uma sazonalidade. Nesse caso, é importante ficar bem claro que não há um padrão cíclico que se repete. A inexistência desse padrão cíclico é que nos faz identificar que o comportamento da demanda não apresenta sazonalidade, mas apenas fatores aleatórios. E uma limitação importante que deve ser considerada é que se eu vou utilizar dados do passado, eu só posso, por meio desses dados, prever o próximo período do futuro. Se eu quiser prever mais de um período para o próximo futuro, eu vou ter que conjugar os dados reais de demanda com previsões feitas, já que eu não tenho ainda uma demanda real de um período subsequente. Então isso é uma limitação porque, de certa forma, quando eu quero prever períodos muito extensos, nós acabamos tendo uma dificuldade em termos de precisão, já que eu acabo fazendo previsões em cima de previsões. E lógico que o nível de erro nesse caso tende a aumentar. É importante ficar claro também a terminologia que nós estamos utilizando. Nós estamos nos referindo ao método chamado de média móvel. Por que média? Nós estamos como pressuposto considerando que essa nossa demanda não apresenta nem tendência nem sazonalidade. Então, ela pode até apresentar alguma variação, mas essa variação é decorrência de fatores aleatórios, como nós já conversamos. Como esses fatores aleatórios são imprevisíveis, são incontroláveis, nós não conseguimos determinar o que irá acontecer, a maneira mais lógica, mais intuitiva para se fazer esse tipo de análise é determinar uma média dessas observações. Então nós teríamos aqui um valor central que representa a média de todos esses dados. E ele vai ser a base da nossa previsão. Tá? Em torno dessa média podem ter variações decorrentes de fatores aleatórios. E um outro elemento da nossa terminologia é móvel. Por que é uma média móvel? Por que a incorporação desse termo?
Imaginem que nós temos alguns períodos no passado. Por exemplo, eu tenho 4 períodos aqui no passado. Para cada um desses 4 períodos, eu tenho uma demanda estabelecida. Se eu estou considerando que a demanda prevista para o próximo período vai ser calculada com base nessa média, é um cálculo bem simples. Eu tiro uma média aritmética desses valores e o seu resultado vai ser a previsão que eu vou colocar para o meu quinto período. Imagine, entretanto, que a demanda real aconteceu, foi registrada, e eu quero agora fazer a previsão para o sexto período, mantendo a base de 4 observações, é importante ter esse padrão, mantendo a base de 4 observações para que eu possa efetuar essa nova previsão. Nesse caso, como nós passamos a ter uma nova demanda real, o que eu faço? Eu vou considerá-la e vou eliminar a demanda mais antiga. Essa aqui vai ser simplesmente eliminada. Perceba então que há uma movimentação em relação aos períodos que eu utilizo para fazer o cálculo da previsão do próximo. E essa movimentação é que nos dá a indicação do porquê dessa terminologia. A movimentação é em relação aos períodos que são acrescentados, entrando no lugar de períodos mais antigos que são eliminados. Dessa maneira, nossa metodologia vai consistir fundamentalmente em ir acrescentando novas demandas à medida que elas vão surgindo, eliminando demandas mais antigas e que, portanto, podem estar desatualizadas e não refletir mais a realidade, e fazer novas previsões sucessivas com um conjunto fixo, um conjunto já pré-estabelecido de períodos que devem ser utilizados no cálculo. E, finalmente, nós temos ainda 2 parâmetros importantes, 2 aspectos que devem ser considerados. O primeiro deles é o número de períodos a considerar. Aqui no nosso exemplo, eu estava utilizando 4 períodos. Poderia ser mais. Eu poderia trabalhar com 10 períodos. Eu poderia trabalhar com 15 períodos, com 8 períodos. Ou poderia ser menos. Eu poderia trabalhar com 3, com 4 períodos diferentes. Portanto, vejam que uma decisão importante é se eu vou trabalhar com uma quantidade de períodos menor ou com quantidade de períodos maior para fazer a previsão do próximo período. De modo geral, se a nossa demanda tem um padrão de comportamento mais ou menos estável, ou seja, a demanda tende a ser muito constante, com pouca variação, e eventualmente pode até aparecer um pico aqui, mas ela rapidamente retorna ao seu patamar original, a sugestão é que nós utilizemos um período de uma quantidade de períodos maior, como 10, por exemplo. Por quê? Porque quando acontecer uma situação como essa, que nós acabamos de apontar, ou seja, um pico de demanda, se eu tenho 9 observações para trás, essas 9 observações meio que atenuam o efeito desse pico ocorrido, fazendo com que a previsão que eu vou fazer para o período seguinte não seja tão distante da média histórica, apesar desse pico acontecido. Tá? Percebam que se eu utilizasse, nesse caso, apenas 3 períodos como exemplo, esse aqui teria um peso muito grande, já que tem apenas 2 outras para atenuar. E a nossa previsão tenderia a ser muito alta, o que poderia gerar um erro se o comportamento dos nossos dados refletir essa estabilidade. Ao contrário, se quando acontecer uma demanda fora de um determinado padrão, vamos imaginar que nós temos aqui um período mais ou menos estável, aconteceu um pico, mas ele não retorna de modo imediato ao seu patamar original, ele vai caindo aos poucos com o passar do tempo. Nesse caso, se eu utilizasse uma demanda, a previsão de demanda com muitos períodos na nossa base histórica, a tendência é que nós fizéssemos essa previsão muito baixa, já que esse histórico todinho iria fazer com que a nossa previsão fosse puxada para baixo, o que iria, nesse caso, gerar um erro significativo. Nesse caso, nesse exemplo 2 que eu estou colocando, seria mais interessante trabalhar com a quantidade de períodos menor, já que isso, como nós conversamos, puxaria a nossa previsão para cima. Portanto, a quantidade de períodos a considerar depende de caso a caso, depende do comportamento dos dados de cada empresa. Mas o fato é que esse é um dos parâmetros mais importantes que devem ser definidos. E o segundo ponto é escolher o tipo de média que nós vamos usar.
Podemos usar média simples, em que uma média aritmética tirada daqueles períodos que nós definimos considerar, ou podemos usar uma média ponderada, em que eu posso colocar pesos associados, sendo nesse caso mais comum alocar pesos maiores a períodos mais recentes, já que a tendência da demanda seguinte é que ela se assemelhe, que ela tenha uma certa relação com a demanda do período imediatamente anterior. Dessa maneira, eu consigo dar uma flexibilidade maior ao meu método, fazendo com que ele reaja mais rapidamente em termos de previsão a uma determinada variação que venha a acontecer. Bom, esses métodos poderiam ser explicados por meio desse exemplo. Então imaginem que nós temos aqui uma base histórica de 6 meses, janeiro a junho, e aqui nós temos as demandas reais que aconteceram. Se eu for utilizar uma média simples, uma média móvel de 3 períodos, e eu queira fazer uma previsão para o próximo período, no caso julho aqui, eu simplesmente vou pegar as 3 últimas demandas, no caso junho, maio e abril, e tirar uma média entre elas, o que daria um valor de 55 unidades. Essa seria a nossa previsão. Imaginando então que fizemos essa previsão, mas que a demanda real de julho não tenha sido 55, mas sim 60, ou seja, incorremos em um pequeno erro aqui. E eu quero fazer a previsão para o mês seguinte, o mês de agosto, o método da média móvel diz o quê? Vamos então retirar a demanda mais antiga e vamos incluir essa demanda nova que acabou de ser registrada. Então nós vamos fazer a nossa previsão usando o mesmo método, somando 45, demanda de maio, com 70 de junho, com 60 de julho, que daria 58,33 unidades. Percebam que nesse caso nós usamos a média simples, a média aritmética, em que, como não existem pesos, eu posso dizer que a importância dada a cada período é exatamente a mesma. Eu dou a mesma importância para o período mais recente e para o período mais distante. Se eu estivesse utilizando a média móvel ponderada, eu poderia dar uma importância diferenciada através dos pesos. Então, modificando esse nosso exemplo, considerando 50% de peso para a demanda mais recente, 30% para o período intermediário e 20% para o período mais antigo, vejam como a nossa previsão de julho se modificaria. Eu pego então a demanda de abril, a mais antiga, multiplico por 0,2, a demanda do mês intermediário, no caso de maio, e vou multiplicar por 0,3, e a mais nova, que seria de julho, e de junho, desculpem, e multiplicaria por 0,5, que daria 58,5 contra 55. Por que deu um valor mais alto? Isso vai acontecer sempre? Não. Isso aconteceu devido ao comportamento dos dados, já que nós tivemos, em particular no mês de junho, uma elevação significativa da demanda, que passou de 45 para 70. Como nós estamos dando um peso maior para essa demanda em relação às anteriores, ela vai entrar com influência bem mais forte para a previsão de demanda do período seguinte. E se eu quisesse, então, fazer o cálculo da média móvel ponderada para julho, para agosto, considerando que a demanda de julho tenha sido, vamos manter, aquelas mesmas 60 unidades, como é que nós faríamos? Nós vamos retirar do cálculo o dado mais antigo e vamos multiplicar 45, agora não por 0,3, mas por 0,2, já que ele passa a ser o mais antigo. Vou manter o 70, que passa a ser agora o nosso período intermediário, portanto ele multiplica por 0,3, e vou incluir na minha expressão a demanda mais recente, a mais nova, que acabou de ser considerada, 60, que vai multiplicar então pelo fator de 0,5, o que vai fazer com que a nossa previsão tenda a ser agora um pouquinho menor, porque a demanda mais recente é menor do que a anterior, e agora nós temos o fator de ponderação sendo aplicado em uma demanda intermediária. Ok? Então esses são os dois métodos de média que vamos ver inicialmente. No próximo vídeo eu vou apresentar para vocês o método da média suavizada exponencialmente e vamos fazer alguns exercícios.